complexa porque ele não é muito variado, né? Então, cada criança tem o autismo varia de leve a severo, então depende do grau de cada criança. Ele é um transtorno do desenvolvimento que provoca problemas, né, ou dificuldades nas habilidades de comunicação, tá? Nas habilidades de interação social e também tem manifestações psicomotoras que a gente chama de estereotipias. É de 5 anos, ele é autista, hiperativo e ele tem atraso intelectual. Desde bebê, quando ele mamava, ele não fixava o olhar em mim, como normalmente todo bebê faz, olha para a mãe quando está mamando. Isso, para mim, já foi algo que eu comecei a ir notando, mesmo que, assim, em outras mães talvez nem despertariam uma característica para começar uma percepção de uma criança especial, mas eu já havia, em idade escolar, como amigo da escola, trabalhado com crianças especiais. Então eu sabia que a não fixação de olhos era uma característica. Nós diagnosticamos o autismo no Rafael quando levamos ele, na verdade, ao médico, né? Antes disso, eu como mãe não enxergava que ele poderia ter autismo, mas a partir assim das minhas cunhadas que falavam assim, Dri, ele tem autismo, e eu não enxergava isso, porque antes dos 2 anos ele falava mãe, ele cantava parabéns, ele só era um pouco assim isolado e eu achava normal. O primeiro desafio da escola é lidar com a família. A própria família tem muito medo dessas crianças lá na escola, tem medo de discriminação, elas querem um atendimento individualizado, particular o tempo todo. A família tem que confiar na escola, tem que confiar nos professores, tem que confiar no trabalho que a escola faz. Um outro desafio é em relação ao próprio ensino. Porque o professor, quando ele tem uma criança com deficiência em sala de aula, ele precisa fazer um plano de desenvolvimento individual, como se ele fizesse um planejamento de aula específico para aquela criança. Então ele precisa saber o que aquela criança sabe, quais são as necessidades de aprendizagem que ela tem, e a partir daí ele vai adaptando o currículo, se for necessário, para atender às necessidades de aprendizagem daquela criança. Então isso também é difícil. Considerando a definição de acessibilidade, é claro que para a pessoa autista, se for proporcionado a ela o conjunto de condições que ela demanda, tá, para chegar a um lugar, permanecer nesse lugar, né, manipular produtos e objetos e ter atendimento em serviços, né, e aí eu vou acrescentar que quando você tem um filho com autismo, a família acaba vivendo, né, um pouco a questão da inacessibilidade, do preconceito e de todas as coisas que são decorrentes de uma condição de deficiência e de autismo, né? Então, assim, essa acessibilidade a um atendimento de saúde, por exemplo, né, provavelmente ele vai se refletir mais na família, tá? Não apenas na pessoa. A questão escolar é bem complicada, a gente vê que as escolas não estão preparadas para receber essas crianças. A maioria das professoras não tem conhecimento do autismo, então você precisa ter um conhecimento para você conseguir trabalhar e conseguir ajudar essas crianças. E a gente vê que a maioria das escolas hoje não tem esse conhecimento. Então a gente vê que as crianças ficam bem largadas mesmo na escola, não tem um desenvolvimento, não tem um aprendizado de qualidade, elas estão mais para a interação social. E eu acredito que o objetivo não é esse, né? Eles precisam da interação social, mas eles têm condições de aprender. Então precisa ser feito um trabalho de qualidade para que haja esse aprendizado dessas crianças. Cada vez mais a escola pública tem recebido crianças para esse trabalho de inclusão, né? Porque a gente acredita que as diferenças elas são importantes. Então numa sala de aula com 30 crianças, né, você tem
não só crianças você tem criança com dificuldade de aprendizagem, você tem crianças de diferentes classes sociais, de diferentes realidades, diferentes culturas. Então a gente, apesar de estar dentro de uma sala regular, a criança também tem um atendimento especializado. As crianças, elas têm muito mais possibilidades de aprendizagem na convivência com outras crianças diferentes. Põe o João, ele tem 13 anos. Aí o meu papel é ser mediadora no tempo de aprendizagem dele. Por exemplo, no intervalo, que é um momento que todo mundo se junta e tem muita gente, ele não sabe como chegar e falar assim, então eu quero jogar ping-pong com vocês. Ele fala pra mim e aí eu tenho que colocar ele nesse meio, porque ele não sabe como chegar, porque ele tem esse problema na relação com as pessoas. Então eu preciso estar ali meio que pra traduzir o mundo pra ele e traduzir ele para o mundo. Dependendo de cada criança, cada caso é particular. A gente pode ter um cuidador, que tem crianças que precisam de cuidadores para higiene, para alimentação, ou simplesmente a gente consegue ter um estagiário que é da educação especial, geralmente o estagiário de pedagogia que acompanha a criança. Mas depende da situação de cada criança. Independente dela ter um cuidador ou dela ter um estagiário que acompanha, todas elas têm a obrigatoriedade de frequentar essas salas de recursos multifuncionais, porque lá sim ela tem um trabalho com psicopedagogo específico. Mas a gente também faz um trabalho para autonomia, né? Então, mesmo quando a criança tem um estagiário, a gente procura compartilhar esse estagiário com outras crianças, para que essa criança também possa desenvolver autonomia. Não fique presa, né, ao estagiário como se tivesse que esperar dele, né, para fazer qualquer atividade, esperasse o acompanhamento desse estagiário. Então, a gente também faz um trabalho buscando a independência e a autonomia dessas crianças. Proteção total também não é o ideal, né? Você tem, aí de repente chega um dia que ele vai sair da vida protegida ali na clínica onde ele morava e ele não consegue se relacionar com o mundo. Então você tem que ir paulatinamente. Aí eu acho que a gente já entra num conceito de inclusão, né? Que é o conceito de hoje em dia, que no Brasil tem um nome muito bonito, uma teoria muito bonita, mas tem muita pouca prática, né? Pouquíssima prática, quase nenhuma. O bullying, ele está presente na escola, acho que desde que a escola existe, justamente porque a gente tem essa dificuldade de lidar com as diferenças. Então, não precisa ser um deficiente para sofrer de bullying, né? Uma criança que às vezes se sobressai num grupo, ela já sofre de bullying porque as outras não querem, de repente, né, que ela se sobressaia. Tem casos de bullying sim, mas o que a gente vê na rede pública é muito mais a solidariedade entre as crianças do que o bullying. As crianças querem ajudar. Elas querem ajudar o coleguinha, elas querem participar, querem fazer atividade diferente como o coleguinha faz. Então, mais do que o bullying, a gente vê muito mais uma solidariedade das crianças, desde pequenas, desde a educação infantil, do que o bullying. Mas acontece, principalmente quando são algumas deficiências físicas, né? Quando a criança tem alguma questão na própria aparência, que é mais diferente do que os colegas, acontece sim, mas a gente faz todo um trabalho educativo para que as crianças incluam o colega e percebam que não só aquele colega é diferente, mas todo mundo ali. Sou graduado em Educação Física com especializações no desenvolvimento da criança. Como o autismo, a abordagem é muito específica, eu tenho alguns cursos, né, de abordagem de autismo. Eu também tenho o For Time, que é um que eu utilizo bastante aqui, né, que eu gosto muito, que é esse brincar no chão, desenvolver a atividade toda no chão. A gente recebe algumas crianças que têm a dispraxia de fala, essa falta de comunicação entre o cérebro com o motor, né? E a atividade física, ela consegue suprir essa necessidade. Então a criança, ela vai ter mais entendimento de um corpo, né? Então isso ajuda na fala. Tem crianças que apresentam melhoras, né, significativas em fala, como tem crianças que não. A gente quer, a gente estimula, a criança vai ter melhorias, mas também às vezes a mãe chega com muita expectativa achando que, pô, aquela criança falou, o meu filho também vai falar, né? Mas a gente não sabe o que essa criança tem de dificuldade. Então o círculo é muito rico, né? A parte motora, ela é muito estimulada, então a criança, ela tem uma consciência corporal muito grande, desde uma cama elástica ao malabares, né, que estimula a lateralidade, os dois hemisférios do cérebro, o tecido, que é vestibular, então entra nessa parte de integração sensorial que eles têm, né,
Algumas crianças têm algumas disfunções sensoriais, mas a parte cognitiva também é muito forte. Então, a gente consegue fazer um equilíbrio. A criança que é muito motora, que apresenta muita estereotipia, a gente tenta estimular o cognitivo, né? A criança fazer a parte pedagógica, letras, números, formas geométricas, partes do corpo. E a criança que é muito voltada para letras e números, a gente tenta dar mais função para um corpo, né? Então aqui a criança ela tem a parte motora, a parte cognitiva, o social, né, que a gente sabe que é uma das grandes dificuldades das crianças, e o afetivo. A gente cria um vínculo muito forte com as crianças. A gente consegue estabelecer uma relação de amizades, né? Alguns de 19, de 14, que chega e conta da rotina, conta o que aconteceu no dia. Então a gente cria vínculo social, afetivo, e lógico que o motor é muito forte, né, do circo, né? A musicoterapia é a utilização de tudo que envolve música, não é utilizado a música necessariamente. Não é algo tão engessado quanto medicina, fonoaudiologia. Você usa o ritmo, melodia, harmonia, tudo que envolve o som. Durante a terapia, não vou saber te responder, porque varia muito de caso para caso. Assim, não é uma coisa tão engessada. O máximo que dá para te dizer de instrumento que a gente usa é um circuito, que é uma sequência lógica de instrumentos que você tem que, por exemplo, vou usar o djembe, depois que eu tocar o djembe, que eu fizer uma tarefa com o djembe, eu vou passar para conga. Você tem que começar com a inclusão social dentro de casa, porque dá para contar nos dedos o número de vezes que você tem uma criança autista que a família não exclui a criança sem perceber, cara, sem tipo fazer por maldade. A mãe, o pai, quem seja a família dele, precisa ser conscientizado. Eu acho que a inclusão hoje é mais a conscientização da família que o autista precisa ter vida social. E o benefício que você primeiro vê é a qualidade de vida, porque ele fica mais alegre, ele começa a interagir mais com a família primeiramente, né, e depois a sociedade. Acho que é isso, a qualidade de vida é a primeira coisa que a gente vê e é o maior benefício, né? Porque... A grande sacada que eu vejo é a continuidade no trabalho. A criança oscila muito, então às vezes a criança vem e apresenta uma aula muito boa, e na outra aula a criança ela não faz nada, ela só chora, ela só grita. Então, quando a mãe entende que a continuidade do trabalho que vai apresentar resultados, aí a criança apresenta, porque a mãe ela confia e continua trazendo. Tem mães que nas primeiras dificuldades, né, que a criança apresenta, a mãe já procura outros caminhos, procura outras alternativas. E às vezes aí que não acontece, né, porque a criança não consegue, né, ter um entendimento da atividade, porque ela fica migrando de uma atividade para outra com muita frequência. Meu sonho era ser mãe. Eu teria vários empecilhos para engravidar. Então, para mim, assim como eu vejo na maioria dos lugares que ele vai fazer terapia em tudo, a não aceitação dos pais, eu nunca tive isso. Eu não tive esboço, eu não tive reação alguma. Para mim, ele é o meu dom de Deus, ele é meu presente de Deus e nada vai mudar. É o meu Natan Gabriel, é o meu presente de Deus e para mim não tem diferença. Ele é lindo, ele é perfeito, ele tem o tempo dele, as coisas só são no tempo dele. Ele veio falar com 4 anos, mas eu conseguia compreendê-lo. Deus é tão perfeito nas coisas que ele faz que eu conseguia entender o que ele necessitava e ele me entende muito bem. Eu sempre tive assim uma ótima aceitação. Em nenhum momento assim eu, neguei, em nenhum momento eu desprezei meu filho por esse motivo. Muito pelo contrário, passei a amar mais ainda ele, porque se Deus mandou ele assim pra mim, porque tem que ser assim e eu tenho que aceitar, né? Da parte da família também, ele foi sempre muito bem acolhido por todos e na verdade ele é um presente na vida da gente.